Muito boa noite, os aglomerados de todo o Brasil. A gente inicia hoje, dia 1º de outubro, mais um encontro. Deixa eu desligar aqui o outro microfone, senão vai ficar dando retorno aqui na gravação. Então, a gente inicia mais um encontro aí dos aglomerados da semana, né, da live semanal, falando especificamente hoje sobre medicina legal e as principais lesões encontradas nas vítimas. A gente vai falar sobre lesões por projéteis de arma de fogo e também lesões ocasionadas por arma branca. Mas aí eu coloquei umas lesões perfurantes, umas lesões cortantes, para a gente entender um pouquinho mais, dar um recheio. Deus queira que a gente consiga terminar tudo nessa uma hora que nós temos de encontro, tá? Então, para a galera que está chegando, eu vou liberando aos pouquinhos aqui a entrada para todo mundo participar da nossa live. E sem muitas delongas, vou iniciar aqui, fazer aqueles avisos de praxe para que todo mundo possa aproveitar da melhor forma possível, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode utilizar aí a parte na parte aqui do bate-papo, das mensagens, né, do texto aqui, e aí vai rolar tudo bem, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre quais as características de lesões por projéteis de arma de fogo e por arma branca encontrado nas cenas de crimes. Lembrando aí que nesses 16 anos já contabilizei, deu mais de 1.700 locais. Parece aqui, né? Então, tá lá, olha só, hoje é a nossa live, né, da aula número 12, é a nossa segunda nesse bloco 2025.2. As regras para todo mundo é lembrar sempre que nossos conteúdos são de única e exclusiva finalidades educacionais. Tem imagens sensíveis? Tem. Por isso que a gente não tem transmitido direto no YouTube, porque o YouTube vai lá e pega a nossa live, desce com ela, né? Buga, trava, não permite que a gente consiga conversar por lá. Estou vendo aqui Mila, vou desligar aqui o microfone, beleza? Então, isso vai acontecer, e para que isso não aconteça, a gente vai fazer sempre por aqui, pelo Meet, e depois eu transmito. Às vezes ela cai, o YouTube vai lá e diz, olha, essa aí tem uns termos sensíveis, né? E aí a gente vai lá e tenta tirar essa parte mais sensível para ver se fica. Então, sabendo, as lives têm finalidade única e exclusivamente educacionais. Após o término de cada live, vai ser disponibilizado um link no grupo, tá? Por isso que, pessoal, me desculpe, não pode ficar postando materiais, né, das outras, sobre o concurso, sobre um outro evento, porque senão buga a cabeça dos aglomerados que já estão lá. E como a gente tem sempre a entrada de novos membros, então, até para entender as regras, como é que funciona, qual é a proposta da gente, né, que é ter nossas lives semanais, até que isso venha se normalizar, termina gerando muito tumulto. Então, eu quero deixar o grupo sempre da forma mais regrada possível. Então, depois que termina a live, durante a live, eu vou falar em algum momento a palavra-chave. E aí, a partir dessa palavra-chave, vai ter um link, você clica lá, coloca seu nome, coloca a palavra-chave escrita em letras maiúsculas, tá? E depois disso, vai ser gerado um certificado para você inteiramente gratuito com 2 horas. É uma forma solidária de ajudar os aglomerados, ajudar quem quer para apresentar na faculdade, quem quer para colar na parede de casa, fazer um quadro. Cada pessoa faz o que quiser, fique satisfeito com o seu certificado, porque você conseguiu recebê-lo, né, conquistar. Esse link não fica eternamente, ele fica até a 00:30. Depois de 00:30, acabou. Mas tá bom, eu queria esse certificado de todo jeito, quer dizer que eu não tenho mais como ter esse certificado? Tem sim. Existe a versão, né, que é a versão em que a pessoa paga uma taxa de R$19,90, vai ter o certificado gratuito, vai ter a aula gravada, vai ter o resumo, vai ter os slides que eu vou mostrar aqui tudo para vocês, tá bom? Então, na quinta-feira, pela manhã, Giovanni resolve os BOs, tudo que tiver acontecido, e também faz agora, né, a entrega desse material, tá bom? Então, dito isso, vamos embora aí, né? Acho que não tem mais ninguém com o microfone ligado, não aparece para mim nada aqui. Eu já vou começar com essa cena aqui, essa cena icônica que a gente vai encontrar em muitos locais de crimes. As pessoas sempre querendo, né, ver ali a atuação da equipe da perícia,
ciência, da polícia científica, não importa as consequências, tá? Então, nas consequências, quando a gente chega para um local e a pessoa fica insistindo muito que está ali em cima, insistindo, tem hora que você não tem muito o que fazer, né? Então, eu pego ali a corrente do ar e a corrente de vento e digo, olha, pessoal, para não ficar atrapalhando, fica ali daquele lado ali, ó, né? E aí bota a pessoa do lado oposto ali, onde o vento está carregando, né, um ar muito, né, diferente do normal e que vai levar, por exemplo, aqui, ó, o material em decomposição para esse sentido. O perito tem que estar atenado aqui, né, nas correntes de ar, para ver se a pessoa vai embora, mas eles não vão não, eles ficam lá, botam um lenço no nariz, botam a camisa no nariz, mas o importante é ficar até a hora de mexer no corpo, né, para não perder, tá? Então, a partir desse ponto, a gente vai identificar que toda vez que chegamos a um local de crime, de morte violenta, existe a possibilidade de ser presenciadas lesões. Então, a vítima, havendo uma vítima fatal, é necessário que a gente vá observar previamente as lesões existentes. Para a gente poder ter um entendimento de como as coisas aconteceram, eu tenho que tentar entender os tipos de lesões mais comuns encontrados nas vítimas. Existem outras, existem variáveis, existem lesões com objetos, com diversas. Eu não tenho como falar tudo isso em uma hora, que é a nossa proposta de todas as nossas lives. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora concentrar naquelas principais, em casos, situações que vocês possam visualizar, sem ficar abstrato, né? Sem ficar muito distante do que acontece no mundo real. Então, a primeira delas, eu vou colocar aqui as lesões perfurantes. Então, nos livros vão trazer, né, lesões perfurantes por essas espadachins, né? Então, aí vai ter lesões perfurantes aí de um furador de gelo, lesões perfurantes por algum instrumento que seja próprio para fazer esse tipo de perfuração em algum objeto. Mas, na prática, na maior parte das vezes, eu já fui para casos de lesões por espeto de churrasco, tá? Então, era a única coisa que o cara tem para se defender, ele espetou o outro cara. Mas o mais comum, o que acontece quando eu visualizo lesões por perfuração, essas lesões são provocadas por esses objetos aqui, são chamados chunchos. Eles são armas encontradas, muitas vezes, nos sistemas prisionais. Alguém pega um pedacinho de ferro, de metal aqui, afia um dos lados, tá vendo? Como vocês estão observando aqui, e depois amarra um tecido, amarra aqui, e forma um cabo para pegar. Isso nos momentos de rebelião ou como segurança própria, isso tem um valor significativo lá para eles, né? Assim como os aparelhos celulares que são colocados aqui, ó. Então, é muito comum nos momentos de revista a gente visualizar esse tipo, né, de objeto nas unidades prisionais ainda, infelizmente, né? Então, a gente vê as perfurantes mais comuns, as cortantes são aquelas que, né, a gente vai ter um corte, uma perfuração mais rasa, só que com uma largura significativa. Então, a gente está vendo aqui lesões cortantes nos pulsos, né? As lesões são chamadas incisas, os objetos são chamados objetos cortantes, tá? Então, esse aqui vai ser as características mais comuns que nós vamos observar. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essas bordas aqui e outras particularidades relacionadas a esse tipo de lesão, as lesões incisas, né? A gente viu aí lesões por esgojamento, por degola, que podem ser feitas por objetos cortantes, tá? Até mesmo a decapitação, que pode ter outras origens também, mas entre elas aquela ocasionada por objetos cortantes. Então, a gente está vendo aí alguns exemplos de lesões, né, cortantes através de fio. E existem as lesões contundentes. Olha essa lesão, né? Então, observa que na lesão, enquanto na lesão cortante existe um fio, existe uma lesão com uma linha muito visível, muito delimitada, ocasionada pelo fio daquele instrumento, da faca, nessas lesões incisas. Nas lesões contusas, ocasionadas por objetos contundentes, olha como ela é mais irregular, ela é feita pelo esmagamento do tecido, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, quando ocorrem lesões contusas,
como, por exemplo, essas daqui, ó, ocasionadas por pedra, a gente começa a entender o contexto como um todo. E aí, no contexto, é o seguinte, essas lesões geralmente são ocasionadas não por um crime planejado, né? Diferentemente de alguém que bota uma arma de fogo e vai procurar a vítima para efetuar esses tiros contra ela. Mas uma pedra, por exemplo, ninguém bota uma pedra na cintura, peraí, quem fulano vai ver? Bota uma pedra aqui na cintura e vai lá para dar uma pedrada naquela pessoa, né? Seria uma situação pouco provável. O que a gente vai encontrar são situações, desdobramentos de situações, né, de complicações naquele diálogo, naquela relação, um momento de exaltação, e aí procura-se objetos que vão ser utilizados como instrumentos aí para ocasionar a lesão em terceiros. E esse seria um exemplo, por exemplo, como isso aí da pedra, tá? A presença da pedra. Outros objetos contundentes pode ser um cabo de madeira, uma madeira com um grau de dureza significativo, pode ser de metal, pode ser de outros objetos. E aí a gente vai observar características quando se tem uma madeira, uma barra de ferro, né, na vítima, que são feitas umas canaletas. Imagina uma massinha de modelar, em que você pega um canudo e você bate nela. Quando você bate, tira, acredito que vocês conseguem enxergar um formato como se fosse uma canaleta, tá? Então, esse formato a gente consegue observar também na vítima. É muito comum observar o contorno dos objetos utilizados na vítima, tá? Na lesão que a vítima apresenta. Então, nas primeiras, a gente vai ter agora, né, a gente viu aqui lesões de forma mais isoladas, e nós vamos ter associações dessas lesões. E uma delas, a primeira, vai ser a pérfuro cortante. Ela perfura, mas ela corta também. Geralmente são as lesões por faca, onde a faca penetra no indivíduo. Então, observa aqui, olha, as lesões por faca, elas atingem órgãos, tendem a atingir órgãos mais profundos do que naquele primeiro cálculo ali de distância de entrada, porque toda vez que ocorre, né, esse tipo de lesão, olha o que acontece com a estrutura do corpo, né? Ela tende a entrar, né? Seja porque a vítima está tentando se defender, seja pela força que o agressor está ocasionando. Aqui está um contorno do abdômen. Se fosse considerar somente o tamanho da lâmina aqui, né, ele chegaria até esse ponto, ó. Mas quando ocorre a lesão, olha aqui, o cabo da faca vai lá para dentro, ó. Então, olha onde a lâmina chega lá bem mais profundo do que aparentemente seria a sua perfuração, o total da sua perfuração. Então, aqui estão lesões que vão ser chamadas pérfuro-cortantes, né? A gente vai ter aqui lesões lisas, bem delimitadas, tá? Que são encontradas. Porém, existem detalhes nesse tipo de lesão que são visíveis no local e, num primeiro momento, quando a gente está trabalhando, observando lesões, é um pouco difícil conseguir distingui-las, mas depois que a gente vai pegando a prática, depois que a gente vai visualizando outras lesões, a gente começa a enxergar e diz, eita, até que está aqui mesmo, olha lá, né? Então, uma delas vai ser essas lesões aqui, pode ser chamadas equimoses ou escoriações, né, nas extremidades da ferida. Quando a faca não tem, tipo, uma guarda, né, uma estrutura extra aqui, um cabo, alguma coisa que diferencie, ou que ela não entre totalmente, as lesões elas vão ser bem limpas, sem nenhuma marca após essa lesão. Mas olha aqui esse detalhe, ó. Vocês conseguem ver aqui nesse quadradinho aqui, ó, que existe uma escoriação aqui. Essa escoriação é a base aqui, ó, seria essa guarda aqui, ó, nessa faca, tá? Então, significa que o objeto utilizado como objeto, né, que está causando essa lesão, pérfuro cortante, ou pérfuro incisa, né, é o nome da lesão, e o objeto é pérfuro cortante, tem essa diferenciação dentro da medicina